Qual refrigerante zero é mais limpo para beber no dia a dia? Aí eles fazem meio que uma classificação, onde o primeiro lugar teria menos ingrediente, não teria corantes, e o último lugar teria mais ingredientes e mais corantes. E a gente já viu diversos e diversos vídeos de profissionais com essa mesma classificação por aí. Mas eu vou te explicar o porquê que classificar os alimentos assim é um tanto quanto burro e não faz o menor sentido. O primeiro ponto é que nenhum refrigerante deveria ser classificado como limpo. Isso porque todos os refrigerantes não são ali algo interessante ao que você vai incentivar um indivíduo a consumir. A gente tenta trazer uma redução de danos, onde trabalhos, como por exemplo essa meta-análise aqui, trouxe aqui pra gente que trocar o refrigerante com açúcar pelas versões zero açúcar, nesse caso adicionadas com adoçantes, seria algo vantajoso, pensando no controle de peso corporal e pensando no controle de outras variáveis quando a gente pensa num contexto cardiometabólico. Outra questão fundamental também é o que esse trabalho aqui se propõe. Ele investiga diversos sistemas de classificação de alimentos, como por exemplo o sistema NOVA, que é o mais popular conhecido por aí, onde nesse caso classifica os alimentos em minimamente processados, alimentos processados e até mesmo ultraprocessados. Porém, os autores trazem nesse caso que a gente tem algumas nuances nessa classificação. A principal delas é que essa classificação não identifica qual que é o agente causal ou o principal contribuinte para essa piora de prognósticos de saúde nos indivíduos que consomem esses ultraprocessados. Se é o excesso de aditivos químicos, se é o excesso de calorias, o excesso de gorduras, açúcar ou coisa desse tipo. E um outro fator muito importante é que os próprios autores reconhecem que a gente tem ultraprocessados que podem ser interessantes para consumo, nesse caso alimentos fortificados de forma geral, pão fortificado, iogurtes, bebidas lácteas e até mesmo algumas sobremesas lácteas que podem ser interessantes pensando num consumo recorrente. Então assim, você classificar um alimento como melhor porque ele tem uma lista menor de ingredientes é um tanto quanto reducionista. Um whey, por exemplo, ou até mesmo uma bebida fortificada com proteínas, cálcio, coisa do tipo, pode ter uma lista de ingredientes maior, mas pode ser muito mais interessante às vezes do que um alimento in natura que assim é rico em gordura saturada, por exemplo. Então dependendo da dieta, da dose, da frequência, a gente não pode assumir que um alimento é melhor só porque ele tem uma lista de ingredientes menor. A gente tem que olhar para todo o contexto daquele alimento e para todo o contexto em que ele está inserido. Então classificar um refrigerante assim não faz a menor diferença. Agora, sobre o corante caramelo 4, a própria IFSA traz uma margem de segurança muito ampla pra gente, mostrando que é praticamente impossível você atingir isso com uma, duas latas de refrigerante. Outra coisa é que a IFDA, por exemplo, encontrou nesse caso que piora com relação a prognóstico de saúde e o caramelo 4 foram vistos em roedores, ou seja, estudos com animais, e com doses cavalares, coisas que nós humanos não somos expostos. Então, resumindo, essa classificação de qual alimento é melhor por conta de menor lista de ingredientes é simplista demais e não faz nenhuma diferença. O melhor refrigerante nesse caso é aquele que você consegue consumir menos e ter um melhor autocontrole.